Salve, salve meus amigos, um abraço, bom dia, um casaca no coração de cada um de vocês. Estamos dando início a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui no nosso canal. Para você que não me conhece, eu me chamo Álvaro Silva e você está ligado aqui no canal Vascaíno desde sempre. Meus amigos, tivemos um problema aí técnico de terça para quarta. A gente não teve o nosso Madruga Vasco ontem, nessa manhã de quarta-feira que se passou. A gente não conseguiu, tentei colocar várias vezes, gravei o conteúdo, eu tive um problema aqui, mas infelizmente acabou que o vídeo não foi ao ar, mas aqui já está tudo normalizado, graças ao nosso bom Deus, tudo no lugar, e a gente está de volta aqui para atualizar vocês. Então olha só, meus amigos, a gente vai falar de algumas coisas importantes nesse conteúdo de hoje, que o Vasco joga nessa quinta-feira. Hoje à noite o Vasco enfrenta o São Paulo, diretamente lá do Morumbis. Vamos falar desse jogo, vamos falar dos jogadores do Vasco relacionados para a partida. O Vasco que já está em São Paulo desde ontem na hora do almoço. O Vasco que enfrenta o São Paulo aí fora de casa, que é um retrospecto negativo para o Vasco em relação a isso. E vamos falar também sobre as prováveis escalações para essa partida de logo mais, tá, meus amigos? Então se segura aí que a gente já vai falar desse assunto. Vamos falar aí também sobre o planejamento da diretoria para essa janela de transferências. Vamos falar sobre a situação do Léo Jardim, do Felipe Coutinho, do nosso novo diretor de futebol Admar Lopes. Vamos falar sobre os jogadores que estão em fase final de recuperação, que é o David e o Guilherme Estrela. Vamos abordar o assunto aqui do novo campeonato carioca que nós teremos a partir do ano que vem, para a temporada de 2026, né? Entre outras coisas bastante importantes. Então eu já peço para você aí deixar o seu gostei, o seu joinha, né? O tal do like, dá essa força aqui pro amigo de vocês, clica aqui abaixo, se inscreve, não vai pagar nadinha, e se aparecer escrito aí embaixo IPAR vídeo, clica lá para IPAR o nosso vídeo, para ajudar a recomendar o nosso conteúdo para mais pessoas interessadas no assunto. Meus amigos, dito tudo isso, logo de cara então é o seguinte: vai pegar seu cafezinho, vai pegar seu lanche, independentemente, vai ali de repente ao banheiro, quer espreguiçado no corpo, uma aguinha, alguma coisa, sabe por quê? Eu vou, mas eu já volto. Você fica aí com o Madruga Vasco, que está começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Bom dia, bom dia, bom dia para você, meu amigo, para minha amiga, pro vovô, pra vovó e pra titia. Alegria, alegria, alegria. Se você não sabe, eu também não sabia. Olha aí, meu amigo, quem diria, hein? Brincadeiras à parte aí, meus amigos, só para dar uma descontraída, bom dia, tudo de bom para todos nós, que Deus nos abençoe. Para você que está chegando do serviço nessa madrugada, né, bom descanso. Para você que está indo trabalhar já nessa madrugada, bom trabalho, bom dia. Você que já nos acompanha nessas primeiras horas de madrugada, pela manhã, você que já está nos assistindo aí no horário do almoço, na parte da tarde, tudo de bom para nós, todos nós, que Deus nos abençoe, que Deus nos leve, nos guarde e nos traga de volta em segurança para os nossos lares, para os nossos serviços e etc. Valeu, meus amigos? Dito tudo isso, vamos agora aqui dar início ao nosso conteúdo. Primeira coisa que eu quero falar com vocês, daqui a pouco a gente fala do jogo do Vasco e São Paulo e Vasco, melhor dizendo, escalações, transmissão, toda aquela coisa. Vamos começar falando aqui sobre o Campeonato Carioca, tá, meus amigos? Porque olha só, o Campeonato Carioca, tivemos aí uma reunião na sede da FERJ nessa quarta-feira e tivemos aí uma mudança significativa no campeonato estadual aqui do Rio de Janeiro, tá, meus amigos? Simplesmente o novo Campeonato Carioca terá aí 10 datas, ou seja, serão 10 jogos, né, no novo Campeonato Carioca, com apenas 2 clássicos na primeira fase da competição. Ou seja, quem não avançar não joga mais clássicos, né? Só vai ter mais clássicos se o time chegar nas fases de mata-mata. A grande final também do Campeonato Carioca do ano que vem será uma final única, um jogo único. Vai acabar aquela palhaçada, aquele negócio de 2 jogos, né? Só para encher linguiça, vai ser um jogo único aí, a final do Campeonato Carioca. A data já foi definida para o início
Esse campeonato do ano que vem deve começar no dia 21 de janeiro de 2026, terminando lá no dia 15 de março, tá, meus amigos? Então o Cariocão aí, né, diminuindo algumas datas, 2 ou 3 datas, se eu não me engano, né? Já tem os grupos sorteados e pré-definidos. Só para reiterar, teremos 10 datas, ou seja, serão 10 jogos, né, nas fases iniciais. É claro que depois tem a fase semifinal e final. E teremos aí 2 clássicos apenas na primeira fase e final será aí um jogo único, tá, meus amigos? Jogo único no novo Campeonato Carioca. O Vasco, para o ano que vem, desse Cariocão de 2026, tá no grupo A. Tem grupo A e grupo B. No grupo A, nós temos aí Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Correia, Portuguesa. E aí o próximo time será o time que vencer, né, a Série A2 desse ano, de 2025, que é, vamos dizer assim, a Série B, a segunda divisão do Campeonato Carioca, né? Então quem vencer a Série A2 nessa temporada, ano que vem, está no grupo do Vasco da Gama, que é o grupo A. O grupo B terá aí Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Então o Campeonato Carioca todo encaminhado, já todo pré-definido, tudo reorganizado. Eu critico, eu bato, eu reclamo muito nas federações por conta de campeonato estadual e também, é claro, na própria CBF, pelo calendário aqui do nosso futebol, né? E aí eu vinha falando sempre sobre essa questão, sobre a CBF, né? Que eu falava, olha, gente, não adianta também a gente só bater na CBF se os presidentes de federação chegam na hora, né? Ou eles abrem a perna, ou eles batem na mesa e querem a coisa do jeito deles, ninguém quer mudar nada, né? Então fica difícil. E dessa vez a gente viu, a Federação do Rio de Janeiro é uma iniciativa, embora muita gente pense que é pequena, que é pouca coisa, já é um avanço significativo. É um avanço significativo porque a Federação do Rio de Janeiro tentou respeitar o calendário, onde o campeonato termina no começo de dezembro, tem as férias dos atletas, tem a pré-temporada, então a gente vai ter um campeonato carioca menos inflado, a gente vai ter um campeonato carioca com mais qualidade, os jogadores menos sobrecarregados e vamos ter também simplesmente menos jogos, né? Ou seja, vai aliviar o calendário, porque para quem joga Libertadores, para quem joga Sul-Americana, para quem joga a Copa do Brasil, né? Às vezes fica muita coisa já logo no começo do ano, aquela maratona maluca de jogos. Então, assim, é uma atitude de se elogiar da Federação aqui do Rio de Janeiro, da própria a CBF, que acaba avalizando, né? A CBF não tomou essa atitude, a CBF apenas avaliza ali como federação mãe, mas a decisão veio da Federação do Rio de Janeiro a pedido dos clubes, já era um pedido antigo também do torcedor. Então assim, eu gostei, deu uma diminuída, deu uma enxugada no campeonato, uma final com jogo único, menos clássico ali para poder ficar inflando a coisa, sabe? Assim, eu acho que é por aí. A gente tem que começar a simplificar as coisas, senão daqui a pouco fica insustentável, né? Ficaria insustentável. Mudando de assunto, vamos falar agora um pouquinho, meus amigos, sobre a situação envolvendo o nosso goleiro Léo Jardim, tá? Porque nós tomamos conhecimento de que o Vasco acertou aí uma negociação com o empresário dele. O empresário do Jardim é o Paulo Pitombeiras, tá, meus amigos? Isso mesmo. O Vasco tem uma dívida com o Léo Jardim na casa de 6 milhões de reais, tá? Uma casa de 6 milhões de reais. Essa dívida envolve luvas, comissões ao empresário e até mesmo ali parte de direitos de imagem. Somando isso tudo, vamos botar aí 6 milhões de reais é o valor que o Vasco deve ao goleiro Léo Jardim. A informação que nós temos é de que o Vasco chegou a um acordo com o empresário e é claro, com o próprio jogador para parcelar essa dívida. O Vasco entrou num acordo de 5 parcelas de 1.200.000 reais, um total de 6 milhões em dívidas com o goleiro Cruz Maltino, que está entrando aí em um novo acordo. O empresário Paulo Pitombeiras e o Léo Jardim aceitaram esse acordo, o Vasco fez esse parcelamento e isso, com essa situação estando mais encaminhada, gera agora uma ótima perspectiva, tanto dentro da diretoria do clube quanto fora, no caso nós, torcedores, de que a renovação de Léo Jardim
possa acontecer o quanto antes. Há quem diga que ele não deve permanecer, inclusive o Edmundo, Atenção Vascaínos e coisa e tal. A turma está falando que o Jardim deve sair do Vasco e coisa e tal. Olha, eu acho que não, né? Porque quando o cara vai sair, o Vasco não ia ficar desesperado para pagar 6 milhões para ele em dívida, para ele deixar o Vasco daqui a pouco. É claro que tem que pagar pro cara que vai ficar, pro cara que vai sair, não importa. Deve, todo mundo tem direito de receber ali, né? Quando é trabalhado honestamente. A questão é o Vasco aí com dificuldade financeira, se o cara fosse realmente sair do clube, o Vasco deixaria para pagar isso daqui a pouco, mais para frente, parcelaria isso depois. Entende? Então, se o Vasco fez esse esforço de parcelar para pagar 1,2 milhão para o Léo Jardim em 5 parcelas, significa que o Vasco aí está fazendo de tudo para poder deixar tudo ok para a permanência do nosso goleiro. A informação que nós temos é de que o Vasco agora já iniciou uma nova rodada de conversas com Paulo Pitombeiras, ele que é o empresário do Léo Jardim, na tentativa de renovação de contrato com o nosso goleiro. Lembrando que o contrato do Jardim se encerra no fim desse ano de 2025. O Jardim tem uma cláusula de gatilho automático que, quando for batida essas metas de jogos dele, já está por bater, ou bateu esses dias aí. Batendo essa meta, Léo Jardim terá o contrato dele estendido automaticamente até o fim de 2026. Então hoje nós temos aí um vínculo com o Léo Jardim praticamente até dezembro de 2026, mas a expectativa, a tentativa da diretoria do Vasco é renovar esse contrato, prorrogar esse contrato para lá para o final de 2029, tá? Pelo menos aí 29, podendo chegar a 2030, esse vínculo empregatício com o goleiro, com o arqueiro Léo Jardim. Então, o Vasco aí fazendo um parcelamento, fazendo um acordo, né? E dando início a mais uma rodada, né? De negociações com o empresário do nosso goleiro, tá, meus amigos? Fica então o registro. Agora a questão é, o Payet já foi embora do Vasco. Será que o Vasco vai pegar o salário que pagava para o Payet de 1,5 milhão e vai pagar esse 1,2 milhão para o Léo Jardim? Será que é isso? Não, porque se for, é legal por um lado que você pega um salário de um jogador, você paga a dívida do outro e beleza, é uma receita que o clube já estava contando com ela, correto? Tá. Agora, não é legal por outro lado. Por quê? Porque se o Vasco for usar aquele dinheiro que o Vasco pagava de salário para o Payet, na casa de 1,5 milhão, para pagar essa dívida do Léo Jardim, que são 5 parcelas, como é que o Vasco vai fazer para trazer um outro meia, um outro camisa 10? Será que o Vasco está com expectativa de trazer um camisa 10 para pagar só 300, 400 mil reais por mês de salário? Será que esse cara que vai chegar no Vasco ganhando esse salário vai jogar muita bola? Né? Porque assim, seria perfeito. Se o Vasco consegue um outro camisa 10 para ganhar 400 mil reais por mês, aí pagaria a dívida com o Léo Jardim, pagaria o salário do novo camisa 10, ficaria tudo ali na casa de 1,5 milhão, 1,6 milhão, sem o clube ficar endividado. Agora a grande questão é como é que o Vasco vai fazer essa manobra financeira. Então a gente fica meio assim, meio ressabiado, mas fica então o registro, pelo menos uma notícia boa. Chegou a um acordo com o Léo Jardim e as tratativas estão avançando depois desse acordo aí entre clube, empresário e jogador de 5 parcelas de 1,2 milhão. Aí depois tinha gente falando que o cara era mercenário, o cara era aquilo. Eu sempre falei, ó, não quer ficar no Vasco? Vai lá, valeu. Eu sempre falei isso. Agora, o cara não é mercenário, pô. O cara, o Vasco devendo 6 milhões de reais para ele e para o empresário dele. Não paga. O cara é um dos melhores goleiros hoje no futebol brasileiro. O cara pega pênalti. O Vasco só está na Copa do Brasil por causa dele. Ano passado o Vasco só chegou numa semifinal por causa dele. O Vasco só não caiu em 2023 por causa dele. Então assim, tem as falhazinhas dele aqui, ali, acolá, a gente corneta ele às vezes e coisa e tal, mas é sim um ótimo goleiro. Então não tem como você ter um dos melhores goleiros no seu plantel do futebol brasileiro, ficar devendo pro cara 6 milhões de reais para ele, pro seu empresário, querer renovar com ele, aí o cara não renova, é claro que ele não renova, porque pô, 6 milhões para receber, quem é que vai sair assinando um contrato de renovação? Né? Aí a turma vai lá e fala que o cara é mercenário. Aí tem muita coisa que está sendo mal explicada da diretoria. É por isso que eu bato na diretoria, porque a diretoria deveria vir mais a público explicar as coisas, porque foi gerado um mal-estar enorme de torcida contra o goleiro e agora, na verdade, o Vasco está devendo 6 milhões de reais para o goleiro e seu empresário. Aí o Vasco não tem coragem de vir com nota para divulgar. Só divulga que fez o parcelamento e já está resolvendo, mas não divulgou lá atrás que estava devendo. Falou que estava tudo em dia. Então tem muita mentira vindo
de dentro do Vasco. O seu Pedrinho, of the King, the Power, the Masked, mais uma vez o seu Pedrinho não está fazendo o que ele prometeu na campanha, que ele prometeu transparência. Isso não é transparência, isso muito pelo contrário. Isso virou uma situação muito obscura, muito nebulosa, se tratando de contratos de jogadores do Vasco da Gama. Vamos ficar de olho nessa situação. Meus amigos, quero falar com vocês aqui agora, quero falar com vocês sobre a situação do nosso novo diretor de futebol, Admar Lopes. O Admar Lopes, meus amigos, ele começa a trabalhar oficialmente no Vasco da Gama a partir da próxima semana, viu? Porque como ele está vindo de Portugal, né, vamos dizer assim, com malecuia, né? Então tem todo aquele período para ele fazer a sua mudança, se adaptar à nova residência, tem questão de veículo, questão de documentação, e vai no cônsul, e isso e aquilo, e documentação trabalhista, uma série de situações. Então, Admar Lopes começa a trabalhar no Vasco da Gama oficialmente a partir da semana que vem. Fica o registro para vocês. A situação do Admar Lopes é o seguinte, ele já pode começar a trabalhar acertando com o jogador, que é o Alan Lescano, né? O Alan Lescano pode, inclusive, acertar aí com o Vasco da Gama. O Palmeiras demonstrou interesse no jogador argentino. O problema todo é que quando o Palmeiras viu as cifras envolvidas nessa situação envolvendo o Alan Lescano, o Palmeiras teria ali tirado o pé dessa situação. Alan Lescano, ele é o camisa 10, né? Meia atacante do Argentino Júnior, joga lá no futebol argentino e ele está cotado para ser um dos reforços do Vasco da Gama para essa temporada, aí nessa próxima janela. Então o Admar Lopes já pode chegar no Vasco, o Admar Lopes, melhor dizendo, já acertando essa contratação. O empresário de Alan Lescano quer colocar o jogador aqui no futebol brasileiro para fazer vitrine. O Palmeiras teve um interesse, mas nada oficial. Ele teria sido oferecido ao Vasco, o Pedrinho estaria analisando essa situação. Agora eu quero falar com vocês, meus amigos, sobre a situação do Felipe Coutinho, tá? Isso mesmo. Deixa eu tomar uma aguinha aqui. O Felipe Coutinho, olha só, a situação do Felipe Coutinho é o seguinte, o Vasco está buscando a renovação de contrato, seja de empréstimo junto ao Aston Villa, ou uma eventual liberação do Aston Villa, né, um contrato definitivo para com o Felipe Coutinho. Tá? Quem falou sobre essa situação foi o CEO da SAF do Vasco, o Carlos Amodeu. Ele falou sobre a situação do Felipe Coutinho, que o Vasco está tentando ali, né, fazer de tudo ao alcance do clube. Ele é um jogador muito importante tecnicamente para o elenco, né? E também falou ali sobre a situação do Admar Lopes, né, do Admar Lopes também. Falou que ele é muito experiente aqui no mercado sul-americano, que ele trabalhava na Europa, mas ele mapeava jogadores daqui para levar ao futebol europeu, jogadores promissores, né? Por isso, então, a decisão do Vasco pela contratação do Admar Lopes. Então eu quero que você acompanhe a fala do CEO da SAF do Vasco da Gama, ele que falou ao canal TNT Esportes Brasil, Carlos Amodeu, sobre Felipe Coutinho e também sobre o nosso novo diretor de futebol. Nós falamos sobre isso, eu tive a oportunidade de comentar que nós queremos a manutenção do Felipe Coutinho, né? Ele é um atleta que ele vem se readaptando cada vez mais ao futebol brasileiro e às exigências de calendário, principalmente do Campeonato Brasileiro. A gente já tem tratativas iniciadas com seus agentes para a gente conduzir esse processo de um novo contrato para ele e a gente espera que tudo isso aconteça naturalmente e que no retorno da competição ele já esteja com um novo contrato firmado conosco e que continue fazendo parte do nosso elenco pela importância técnica que ele tem para o grupo. Bom, esse foi o processo de contratação que nós iniciamos tão logo tivemos o desligamento do nosso anterior executivo, Marcelo Santana. Definimos todos os parâmetros que nós idealizamos para o nosso diretor executivo de futebol, então todos os critérios técnicos que ele deveria preencher. Fizemos um ranqueamento aí dentre os diferentes currículos avaliados, os profissionais, entre os pontos positivos, os pontos negativos. Fomos muito profissionais e cautelosos nesse processo. O Admar, ele é um profissional que tem uma experiência internacional, conhece muito o mercado sul-americano, é um cara que já trabalhou em ambientes de reestruturação, como o ambiente que o Vasco vive hoje, então a gente entende que ele também tem um perfil pessoal que irá se encaixar dentro do nosso departamento de futebol, sem que a gente tenha grande
grandes sobressaltos de diferenças culturais, porque trazer um europeu, a gente tem também o desafio da diferença cultural. Então nós estamos aí bastante otimistas que nós possamos ter, através da contratação dele, mais uma etapa de reestruturação dos nossos processos do departamento de futebol. Então é importante dizer que, mais do que quando se fala em reestruturação, fala-se em pessoas, a gente está qualificando, aprimorando os processos internos do departamento de futebol. Esse é o ponto mais importante e a gente acredita que o Admar vai contribuir bastante dentro desse processo. Falado agora de jogadores que podem renovar com o Vasco, eu quero falar de jogadores que estão no plantel, mas não estão podendo jogar ainda, mas já estão, como diria, porém todavia, entretanto, em fase de recuperação. Eu estou falando do nosso atacante David e do nosso meia atacante Guilherme Estrela. Ambos tiveram lesões constatadas no joelho, ambos passaram por procedimento, já estão nas fases finais de recuperação, inclusive já fazem trabalho no gramado com bola junto com o elenco. Olha, foi divulgada uma foto hoje do David treinando que me chamou muita atenção ontem, né? Que me chamou muita atenção a foto do joelho da perna esquerda do David. Olha, eu reparei que o David deu uma emagrecida. Aliás, eu tenho que enaltecer, parabenizar nesse sentido o departamento do Vasco, porque médico do Vasco, porque assim, o Adson se lesionou, ele era filezinho de borboleta, fininho, né? Aí ele voltou de lesão, mais forte e mais veloz. Gostei disso no Adson. O Jair e o Paulinho Paula voltaram fininho também, não tiveram problema com peso, com nada. E a gente vê agora o David está mais fino do que quando ele estava jogando. Então eu gostei bastante dessa situação. Agora o que está me chamando a atenção é essa cicatriz no joelho do David, uma cicatriz muito grande para quem pensa que é brincadeira. Ah, o cara ganha muito, o cara não sei o que, obrigação é jogador. Tá, mas o cara é ser humano, não é de ferro, né? E machuca, quebra mesmo, rompe mesmo. Então a gente vê que o joelho dele tem cicatrizes ali que retratam física e nitidamente a dor de um jogador para poder estar em campo em alto nível, né? Então vamos torcer para que o David possa estar o mais rápido possível apto para voltar a vestir a camisa do nosso gigante da colina. Agora, meus amigos, eu quero falar com vocês aqui sobre a situação envolvendo a janela de transferências. O Vasco já traçou um perfil. O Vasco já tem muito bem planejado, traçado a questão da janela de transferências, né? E é o seguinte, o Vasco joga hoje contra o São Paulo. No caso, amanhã os nossos jogadores vão ganhar 10 dias de férias. Isso mesmo, férias antecipadas, tá? O Vasco tem, por lei, uma obrigatoriedade de dar 30 dias de férias para os jogadores dentro de 12 meses, ou seja, dentro de um ano, tá? Então, não necessariamente o Vasco precisaria dar essas folgas somente lá em dezembro, depois do campeonato. Então, o Vasco, aproveitando essa data FIFA para o grande Mundial de Clubes que vai acontecer, o Vasco joga nessa quinta-feira em São Paulo, contra o próprio São Paulo, o tricolor paulista, e já depois do jogo os jogadores já estão liberados para folgar, tirarem umas férias antecipadas de 10 dias. E nesse período de 10 dias é onde o Vasco vai se preparar totalmente para contratar na próxima janela, porque aí não tem preocupação com viagem, com logística, com treino, com jogo, com vestiário, com nada. O Vasco só vai se preocupar com a parte administrativa do clube, podendo focar as suas energias na próxima janela de transferências, tá, meus amigos? E essa janela se abrirá no dia 10 de julho, tá? No dia 10 do mês 7, no mês que vem, e ela se encerra lá no dia 2 de setembro. Então o Vasco vai ter aí 10 de julho, 10 de agosto, o Vasco vai ter aí quase 2 meses de janela, não só o Vasco, né? Todos os times, quase 2 meses de janela para poder, de fato, efetuar as suas contratações. A gente sabe que o perfil do Vasco no mercado nesse momento é uma busca por volante, uma busca por meia atacante e também por jogador de lado, né? Os pontas, extremos. Aí eu pergunto, todo dia eu pergunto aqui no canal, e centroavante? Não vamos trazer nenhum jogador para ser reserva do Verratti, nenhum cara com uma característica um pouco diferente da do Verratti, para aquele dia que o jogo não estiver dando certo, que a coisa estiver difícil, ou você tira o Verratti e bota outro cara
com características diferentes para jogar no lugar dele, ou você tira algum cara de lado de campo, trazendo esse outro jogador de área para jogar junto com o Verratti, para ter diálogo. O Vasco não tem hoje essa peça de reposição ou essa peça de acréscimo no setor ofensivo. Então, hoje o perfil traçado pelo Vasco, que a gente tem de informação, é que o Vasco busca volante, meia e jogador de lado de campo, ali os pontas, né? Ou ponta direita ou ponta esquerda. A ponta esquerda seria ali, perdão, a ponta direita seria ali uma certa prioridade. E eu faço essa ressalva, acho que o Vasco poderia trazer sim um atacante ali, um falso 9 ou um outro atacante de área, como eu já disse, ou para substituir ou para fazer dupla junto com Pablo Verratti. Meus amigos, agora eu quero falar com vocês sobre o jogo entre São Paulo e Vasco da Gama. Tá? Vamos lá, vamos falar primeiro dos relacionados. Toma uma aguinha que a tosse tá braba. Vamos falar primeiro dos jogadores relacionados para essa partida. Jogadores que viajaram para São Paulo: Adson, Alex Teixeira, Felipe Coutinho, Daniel Fusato, Benjamin Garré, Léo Jardim, Lloyd Augusto, GB, Hugo Moura, Jair, João Vitor, Maurício Lemos, Nuno Moreira, Pablo, Paulo Henrique, Puma, Ryan, Tietê, Verratti e Vitor Luiz. Esses são os jogadores relacionados para esse clássico de logo mais. A transmissão desse jogo fica a cargo da TV Globo para quase todo o Brasil, com exceção do estado de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. Você que mora em Minas Gerais ou no Rio Grande do Sul, você assiste esse jogo através do Premiere, tá, meus amigos? E para você de todo o restante do Brasil, assiste esse jogo na TV Globo, na rede de TV aberta. O Vasco tem um retrospecto negativo nos últimos 10 jogos jogando lá em São Paulo contra o São Paulo no Morumbis. Tá? São 8 vitórias do São Paulo, 2 empates e nenhuma vitória do Vasco nos últimos 10 jogos jogando contra o Tricolor lá em São Paulo. Então o Vasco tem essa sina, essa escrita, né, para quebrar. Esse tabu para ser quebrado aí logo mais, né, nesse jogo de Campeonato Brasileiro dessa quinta-feira à noite. Agora, meus amigos, vamos falar sobre as prováveis escalações desse jogo. O Vasco não, vamos começar pelo São Paulo e depois a gente fala do Vasco. O São Paulo, comandado pelo treinador Luiz Ubeldia, deve entrar em campo com a possível escalação, com o goleiro Rafael, Cedric Soares na lateral direita, Arboleda e Alan Franco no miolo de zaga, e o Wendel na lateral esquerda. O meio-campo com Alisson, Pablo Maia, Luciano e Enzo Dias. E um ataque com Ferreirinha e André Silva, comandado aí esse time pelo treinador Luiz Ubeldia. Essa é a provável escalação do São Paulo, tricolor paulista, que joga em seus domínios com a presença do seu torcedor, mas também jogam pressionados para voltar aos caminhos da vitória. E o Vasco da Gama, por sua vez, se jogasse em casa ou não, já jogaria pressionado, porque precisamos muito desses 3 pontos para deixarmos, nem que seja temporariamente, a zona do rebaixamento. Não é fácil, é um jogo, mas são 11 contra 11, também não tem nada de impossível. O time do São Paulo, que a gente falou aqui, não tem nenhum bicho de 7 cabeças, e o time deles está bem desfalcado também. Algumas peças ali que são titulares não vão poder jogar nesse jogo, mas é um time de qualidade, mas eu acredito que dá para o Vasco pelo menos tentar um empate lá no solo paulista. Nosso Vasco da Gama, comandado pelo Fernando Diniz, deve vir a campo com a provável possível escalação, com Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo Moura, Tietê, Felipe Coutinho, Ryan, Nuno Moreira e Verratti. No meio, Tietê ou Jair. Tem essa dúvida, mas essa é a provável escalação do Vasco da Gama para o jogo de logo mais, comandado pelo nosso treinador Fernando Diniz. O meu palpite para esse jogo é 2-1 Vasco. Meu coração pede 2-1 Vasco, mas eu acredito, eu acho, esse jogo tá com cara de 1-1. Mas meu coração quer, né? Se eu fosse ali torcer, eu torço para que eu acho que vai dar 2-1 Vasco. Eu acho que o Vasco mete um gol, São Paulo empata, né, na casa deles, aquela coisa, e o Vascão faz o segundo gol para poder selar a vitória depois. Né? Ou aquele 1-1, né? O São Paulo faz um gol, o Vasco busca o empate e fica por aí mesmo. É o que eu acredito que vai acontecer, né? Não sei se vai acontecer isso de fato. Meus amigos, eu estou ficando por aqui. A gente se vê
nessa quinta-feira, logo depois do jogo, para a gente trazer as notícias no decorrer do dia de hoje e também falar, é claro, aquele balanço geral, aquele balanço total do jogo do nosso Vascão. Eu estou ficando por aqui, agradeço a cada um de vocês pela audiência, pela atenção, pelo carinho de cada um de vocês. Muito obrigado por vocês ajudarem o nosso canal todos os dias assistindo, ajudando o nosso sonho a se tornar realidade, ajudando o nosso canal a ficar de pé. Valeu! Um abraço para todos vocês, um ótimo dia e tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre, valeu e valeu. Vasco!